Olá, tudo bem com você? Inicialmente quero te parabenizar por ter adquirido esse curso de gestão escolar. Ele faz parte do minha mentoria, né? Eu tenho um livro hoje e ele é um pedacinho dele. E eu espero que a nossa 1 hora e meia aí a gente consiga compilar o que realmente faz importância, é preponderante e importante para você, dona de escola, que está na prática de gestão todos os dias em sala de aula. Bom, primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é o que eu mais ouço, né? Eu aí nos meus 24 anos de mentoria, 24 anos de escola e 10 anos de mentoria, eu já atendi inúmeras escolas pelo Brasil inteiro, inclusive atendo online. E nessas minhas audições, né, nessa minha escuta ativa, o que eu ouvi muitas vezes foi o seguinte repertório: minha liderança é horrível, minha equipe é ruim, não sei mais o que fazer. Vamos lá. O que eu percebo muitas vezes, gente, obviamente que a sua equipe, ela vai ser o reflexo da sua gestão. Não tem o que fazer. Se você tem uma gestão falha, sua equipe vai falhar também. Ah, Liliane, eu não gosto de ouvir isso. Mas é uma verdade necessária. Mas vamos falar de números. Quando a gente traz dados, eu acho que tudo fica muito mais claro. Qual é um dos maiores erros que eu percebo? Por que as pessoas muitas vezes não ficam numa empresa? Né? Por que elas pedem demissão? Então, assim, tem estudos que mostram, estou até aqui localizando essa informação, eles não pedem demissão porque eles não gostaram da sala que eles sentavam ou da cadeira que era dura. Eles pedem demissão porque eles não gostam da liderança que eles têm, né? Funcionários não pedem demissão de empresas, eles pedem demissão de lideranças ruins. Pense e saiba disso. Segundo ponto, que eu acho importante a gente pensar. Estudos globais mostram que liderança é um dos maiores fatores de desligamento, desengajamento e baixa performance. Então, muitas vezes a equipe até pode ser boa, mas se ela está na mão da pessoa errada, ela não vai produzir. Equipes com alinhamento claro, rotina e comunicação, além de segurança na liderança, performam melhor e erram menos. Então, a gente está falando aí que a equipe é resultado extrato da liderança. Vamos falar mais um pouco. Muitas vezes não é só sobre ter boas pessoas, é sobre construir um ambiente onde essas pessoas consigam performar bem, onde elas consigam trazer o seu melhor para o dia a dia dentro daquele ambiente que ela trabalha. O problema não é gente. A grande sacada é a falta de gestão de gente, né? A maioria das escolas não tem problema de equipe, ela tem problema de gestão de equipe. Por isso até que a gente está fazendo esse módulo aqui. Contratar alguém não é liderar alguém, gente. Ter funcionários não significa ter um time, né? Um time só existe quando existem algumas coisas, vamos a eles. Clareza. Cada um sabe o seu papel, a sua função. Sabe que tem regras, todo lugar tem que ter regras minimamente para existir um convívio harmonioso, né? A gente tem regras no futebol, regras de trânsito, por quê? Regras da boa civilização, uma legislação, tudo isso são regras para permear uma boa convivência num lugar coletivo, num grupo, ok? Rotina. Qual é a rotina da minha escola, né? O que eu privilegio, o que é o meu momento de entrada, momento de almoço, momento de saída. Quanto menos rotina uma escola tem, mais caos ela tem. Então eu não tenho hora para responder as mães no WhatsApp, eu respondo o tempo todo, caos. A mãe não tem uma hora massa para ela botar os alunos para dentro da escola, caos. Então tudo que sai da rotina no ambiente escolar é caos, ok? Alinhamento. A minha equipe está alinhada? Eles sabem o que é cada um vai fazer, qual é o papel de cada um, o que a cada horário cada um tem que fazer, hora de almoço, uma vai para o almoço, quem vai cobrir ela? Onde esses alunos vão estar na hora do almoço enquanto essa funcionária se ausenta? Isso é alinhamento, né? Além de gestão de tempo e alinhamento. Acompanhamento. Alguém está vendo o que está acontecendo? Eu tenho uma coordenação que acompanha ou uma coordenação que vende? O que eu mais vejo hoje é uma coordenação que vende. Ela vai lá, faz atendimento a novos pais, fica vendendo a escola, mostra a escola, mas em que momento ela acompanhou uma aula, ela acompanhou a entrada dos alunos, a saída dos alunos, ela acompanhou uma professora, ela teve um momento de escuta com essa equipe, com esses alunos, com esses professores. Normalmente é difícil. Vamos lá.
acompanhamento, consequência, protocolo. Protocolo. Um aluno se machucou, qual deve ser o protocolo? Um aluno fez bullying, crime. Bullying é crime. Qual deve ser o protocolo? Né? Um aluno bateu no outro em sala de aula, qual deve ser o protocolo? Então, assim, são situações que a gente vive todo dia, mas qual é o protocolo na sua escola? Sai correndo e Deus ajude? Por isso que tem sempre diretor apagando incêndio, porque não tem um protocolo, ok? Perfeito. Então, já falei alguns temas que sem isso não existe equipe, né? Existe um grupo de pessoas trabalhando no improviso, na correria. Salve-se quem puder. E improviso sempre gera conflito. Ok? Então, estamos aqui permeando ainda o que está rolando. Ok. O que destrói uma equipe? Aqui entra você no meu diagnóstico. Não, você está dizendo que eu sou uma pessoa que destrói? Não, eu sou você é uma pessoa que tem que construir e parar de permitir que essa destruição aconteça. Vou trazer aqui os 5 maiores sabotadores de equipe dentro de uma escola. Ok? 1. Falta de clareza. A equipe não sabe exatamente o que deve fazer, como deve fazer, qual padrão seguir, o que é prioridade, o que vai ser cobrado dela no final das contas. Sem clareza, cada um trabalha de um jeito. E Deus ajude, né? Segundo, falta de processos. E isso a gente vai falar bastante. Escola sem processo vira escola emocional. Tudo depende da memória, da boa vontade, do improviso, do sempre foi assim, do processo que não engessa, do processo que não organiza, do processo que não reduz o erro, do processo que não reduz ruído, do processo que não reduz dependência. Então, se eu não tenho processos e eu não tenho clareza, eu tenho um caos, ok? Se eu tenho uma falta de alinhamento, a equipe só é cobrada quando erra. Porque eu nem estou vendo aonde elas podem errar. Eu só vou descobrir depois que aquela coisa, eu só vou apagar o incêndio depois que ele está grande, depois que o fogo acontece. Mas quase nunca é alinhada antes. Por quê? Aqui está um dos maiores erros da liderança. Esperar comportamento que nunca foi claramente combinado. Então, peraí, eu contratei ela, mas é óbvio. Ah, isso é importante. Vou fazer até um meme aqui. O óbvio deve ser dito. Porque na sua cabeça é óbvio, mas na da fulana não é. Para você é normal, para ela não é. Para você é óbvio que o trabalho dela tem que ser isso. Não, eu vou contar um parênteses de uma situação que eu vivi. Graças a Deus faz bastante tempo, mas eu vivi. Comecei minha mentoria numa escola de educação infantil, em que as donas elas eram bancárias, elas não tinham nada a ver com a educação. Elas compraram a escola e estavam mais perdidas que cego em tiroteio. E aí elas me contrataram para começar a mentoria. A sorte é que eu tenho uma parte da minha mentoria que é só pedagógica, né? Então eu levei elas para essa seara no momento que eu percebi que o negócio era bem complicado. O que acontecia? Aí chegaram para mim, para você ver como óbvio tem que ser dito. Elas chegaram para mim e falaram: a gente tem uma profissional no berçário que a gente contratou, que tem um pouco de experiência e tal, mas a gente queria te fazer uma pergunta. E pois não. Quantas trocas de fralda a mãe tem que mandar por dia para a escola? Aí eu pensei, eu falei, troca média de 5 a 6, né? Trocas de fralda. Aí ela virou para mim e falou assim: mas se a criança não usa, eu devolvo as fraldas? Falei, depende, uma fraldinha ou duas, você devolve, ou então você guarda para uma emergência da própria criança, enfim. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tenho visto muitas crianças que estão devolvendo 4, 3 fraldas por dia. Eu falei, ok, e o que será que está acontecendo com essa? Comecei a pensar comigo, né? Eu falei, o que será que está acontecendo com essas crianças, né? E pensando, eu falei, essas crianças devem tomar mamadeira, deve ter a hora do mamar. Elas tomam água? Elas tomam água? E lá é muito quente, o lugar que ela estava me falando era um lugar muito quente. Ela falou, acho que a professora não oferece água para elas. Talvez seja por isso, né? Elas não estão usando tanta fralda. E ali eu me escandalizei. Eu falei, meu Deus, se ela não sabe o básico, o óbvio, eu vou ter que ensinar a equipe dela a fazer o óbvio, né? Então, isso eu fiz um parênteses aqui para a gente entender que muitas vezes o óbvio, sim, tem que ser dito. Então, a equipe não tem, ela não, nem sempre ela vai entregar o que você quer se ela não entende que você quer aquilo para entregar. Ela vai se adivinha, né?
Mais coisas no canal, já falei. O que não é alinhado não pode ser cobrado. Tá? Essa frase é uma das mais fortes da nossa aula. O que não pode, o que não foi alinhado, não pode ser cobrado. Falta de constância. Um líder fala hoje, na semana seguinte esquece, no mês seguinte muda. Ou então você tem dois líderes, um casal que são donos da escola, aí o cara fala uma coisa, a moça fala outra, ou duas sócias, ou uma coordenadora que fala uma coisa diferente da liderança, enfim. Falta de constância também fala que não tem exatamente a constância, toda hora muda de ideia, a equipe não respeita, líder inconsistente. Um líder que não tem consistência, ele parece perdido e a equipe não respeita um líder perdido. A equipe aprende a esperar a próxima mudança. Nem vamos se adaptar a fazer desse jeito que ela está falando, que vai durar um mês, daqui a pouco ela vem com outra ideia. E eles já sabem disso, eles não são bobos, nós estamos lidando com adultos, tá? 5. Falta de consequência. Toda escola tem regra, poucas têm consequência. E sem equipe sem consequência, e equipe sem consequência aprende rápido. Aqui nada acontece. Tá sempre tudo muito bem, tá tudo muito bom. Ok, falamos aqui sobre algumas falhas da liderança e entendemos que existe uma situação que precisa ser resolvida. Vamos lá. Então, falamos aqui o líder que diz que nada acontece sem consequência. Então, assim, você faz o que quiser e fica tranquilo que não vai dar em nada, que eles não sabem nem o que aconteceu. Eles sabem nem o que você fez. Eles só vão descobrir se der ruim lá na frente. Então, é falta de controle, ok? Perfeito. O que um líder de verdade faz? Eu vigio. Já sei, põe câmeras em todos os cantos, BBB na minha escola, enfim. Liderar não é vigiar, tá? Liderar é construir um time funcional. Um time que se auto-funcione, né? Que você não precisa estar o tempo todo ali tocando bonde. Um líder forte, ele faz 5 coisas, vamos a elas. 1, dá direção. 2, cria clareza. Gente, o seu papel aqui é esse, minha prioridade é isso. Organiza processos, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Sustenta um padrão. Aqui é assim, é nesse formato, é assim que eu quero a minha escola. Lembrando que nem sempre o seu padrão tem que ser o igual da escola vizinha. Eu fui funcionária lá na escola vizinha, lá na escola vizinha eles faziam assim. Lá é lá, aqui, aqui. Eu sou a pessoa que lidera aqui, ok? Corrige comportamento. Corrige trazendo modelo e exemplo, tá? Corrige. Eu sei que muitas vezes a gente está com pressa, fala de uma forma mais dura, tal, mas cuidado. Liderança não é carisma, é constância. Outra coisa, 4 pilares para uma equipe funcional. Vamos a elas, anota aí, hein? 4 pilares para uma equipe funcional. 1, regras claras. O combinado precisa estar claro. Não no emocional, no objetivo. Exemplo, aí é aquele que eu falei, o manual do funcionário. Qual é o horário? Qual é a postura que eu espero? Qual é o nível de comunicação que eu quero, respeitosa? Qual é o padrão com pais? Como você deve se dirigir a pais? Se você deve se dirigir a pais? Como deve ser o padrão com alunos? Qual é a entrega que eu espero que você me dê? Qual é a sua responsabilidade primordial? Ou a sua gama de responsabilidades? Porque quando você mostra isso para ele, ele começa a entender o papel dele ali. Entendi. Meu papel é esse. Uhum. Então eu não posso sair daqui, porque eu vou ser cobrada por isso. Ok? 2, tenha na sua. A gente vai ter aqui depois um módulo só de gestão de tempo. Tenha com a sua equipe uma reunião clara de alinhamento. Toda equipe precisa de ritmo de alinhamento. Sem alinhamento, a cultura vira ruído. A reunião não é para apagar incêndio, é para evitar o incêndio. Uma boa líder faz alinhamento semanal, alinhamento mensal, feedback individual e correção rápida. Então, sacou? Vou ler de novo. Uma boa líder faz alinhamento mensal, semanal. Lógico que a da semana é rapidinha, a da mensal pode ser um pouco mais consistente. Entendeu que ali tem um feedback que precisa dar para a pessoa, já traz ela para isso. Já viu que precisa corrigir alguma coisa, faz rápido, não espera virar um BO, virar um incêndio. Processos.
Tudo o que se repete precisa virar processo. Inclusive, eu tenho um treinamento que eu dei em umas escolas que eu pedi para elas anotarem todas as reclamações das mães. Então, a mãe tem uma reclamação, você vai anotar nesse caderno aqui. É um caderno de reclamações. Então, a mãe falou assim: a minha filha sempre chega com a chupeta errada. É uma reclamação. Meu filho sempre chega com a mamadeira trocada. É uma reclamação. Então, ali eu vou registrar todas as reclamações e vou começar a entender que se está tendo reclamação é porque tá tendo um erro lá atrás. Está faltando o quê? Processo. Ok? Se acontece toda semana e ainda depende de alguém lembrar, já deveria ter virado processo. Quarto ponto importante: trocas e acompanhamento. Equipe precisa ser ouvida. Ouvir todo inclusivo também é importante da equipe. Tem que ter o feedback deles. Não é só você falar e dar bronca. Você tem que ouvir o que eles têm para falar também. Troca sem direção vira reclamação. Direção sem escuta vira imposição. Liderança forte sabe equilibrar as duas coisas. Ela sabe o momento de ouvir e o momento de falar. Equipe perdida é reflexo de uma liderança sem direção. O problema da sua equipe não é falta de vontade. Pelo menos espera-se. É falta de clareza. O que não é alinhado não pode ser cobrado. Regra sem consequência vira sugestão. Escola sem processo vira escola emocional. Quem lidera no improviso, corrige no caos. Sua equipe não precisa de mais cobrança, precisa de mais direção. Equipes não se desorganizam sozinhas. Ah, meu Deus, não sei o quê. Não. Elas respondem ao nível de clareza da liderança. E mais, o problema não é ter gente difícil. O problema é querer performance sem ter criado processo, alinhamento e direção. Liderar não é cobrar mais, é organizar melhor. Então aqui a gente trouxe à mesa algumas ideias do que você precisa fazer, né? Lógico que eu vou percorrer com você cada um deles para a gente colocar em prática. Nós vamos falar de processos, vamos executar como fazê-los, vamos falar um pouquinho de manual do funcionário, como fazê-lo, o que ter nele para ter essa clareza. Vamos falar de papéis, cada um saber a quem responde, o que precisa responder, em que momento. E vamos falar também de gestão de tempo. Mas, nesse momento, encerramos agora o módulo liderança. Vamos lá se transformar em líderes que façam a diferença.